estamos começando mais um episódio do Trilhando nas Ideias. Esse podcast que você vai ouvir sempre temas polêmicos de maneira simples e às vezes até divertida. Falando aqui, Maiara Santana. David Bispo. Gabriela Penalva. E o tema desse episódio é morte e morrer. Vamos começar com uma frase para dar uma introdução para vocês. A morte não é o maior medo que temos. O maior medo é tomar o risco de estar vivo. O risco de estar vivo e expressar quem realmente somos. E aí, a partir dessa frase, a gente vai trazer aqui coisas para você pensar e refletir. Então, eu vou começar trazendo um pouco aí a reflexão do porquê que a gente não fala objetivamente com as crianças sobre essa questão da morte, né? É porque a morte é visto muito como um tabu na sociedade ainda, né? As pessoas evitam falar sobre morte o tempo inteiro, porque, na verdade, é uma âncora para a angústia existencial Eu, da dis- gente. eu discordo. Eu acho que a gente fala de morte de uma maneira até banalizada. Compartilha nos grupos do WhatsApp, vídeo de pessoas morrendo, acidentes, aparecem em jornais sensacionalistas, Mas tiroteios, feminicídios. não é falar da morte de uma maneira a refletir sobre ela, sabe? A gente não pensa, não reflete sobre a nossa finitude, exatamente. É a morte, como você falou, de uma maneira banalizada, como assim, fulano morreu, sabe? Mas a gente não pensa, nossa vida vai acabar, a gente tem que aproveitar, tem que dar sentido para essa vida. E quando ela chegar, eu quero morrer bem. A gente não pensa sobre isso. Então, muito se fala sobre morte, mas não se fala de uma maneira reflexiva. Perfeito. Eu diria, não se fala de uma maneira educativa quando a gente pensa em crianças, né? Existe essa alta disseminação de informações e noticiários e fatos que vão acontecendo no cotidiano, e principalmente hoje com o advento da internet, de redes sociais e tudo mais, né? Inclusive, falando nisso, escute o nosso podcast sobre o uso excessivo de celular. A gente fala um pouco sobre isso. E aí, com o advento dessas tecnologias, as informações chegam às nossas mãos em questão de segundos. Então, é muito mais fácil hoje em dia você saber do que acontece. E morre-se pessoas o tempo todo, né? Também nasce pessoas o tempo todo. Mas a gente tem mais acesso à informação de quê? De quem morre, e não de quem nasce. Tem razão. Perfeitamente colocado. E aí, nesse sentido que Gabi falou, né, muito banalizado, de fato, concordo que é banalizado, mas é banalizado no sentido, existe muito noticiamento, não sei nem se existe essa palavra, mas faz parte do cotidiano das pessoas, essa morte, né, e aí das crianças também, mas não é de um jeito educativo no sentido de levar elas a entenderem o que é essa morte, o que é esse processo de morrer, o que vem junto com isso. Então, fazendo um paralelo e uma analogia, não vou me aprofundar muito nisso, que eu vou falar agora, mas, por exemplo, as pessoas na sociedade atual falam muito sobre capitalismo, sobre socialismo, sobre comunismo, mas elas falam de uma maneira muito banal, sabe? Muito superficial. Elas não param para pensar sobre essas coisas. Elas só reproduzem. E a questão da morte é essa. Sim, tem muita morte nos noticiários, nas redes sociais, a gente escuta sobre morte o tempo inteiro, mas não pensamos sobre a morte. Exatamente, eu acho que é isso, a gente não pensa sobre a morte. Isso que é a questão, né, envolvendo a banalização da morte. E aí, retornando para a pergunta da questão envolvendo o medo da morte. O filósofo Kierkegaard traz um conceito de ou isto ou aquilo no seu livro que recebe o mesmo nome. Ele coloca que quando você escolhe um caminho, você obrigatoriamente abre mão de outro. Então, na verdade, aquilo que escolhemos não é aquilo que escolhemos de fato. A gente escolhe aquilo do qual vamos abrir mão. E o que é que isso tem a ver com a morte? Tememos a morte porque isso implica abrir mão da vida, do que é conhecido e familiar, mesmo que seja sofrido, mesmo que seja adoecedor, mesmo que seja no estado vegetativo. Por que preferimos uma vida mal vivida do que uma morte desconhecida? Claro que falando em linhas gerais. No caso de uma pessoa suicida, ela prefere justamente escolher o outro caminho, optar pelo desconhecido ou pela inexistência.
ou pelo que sua própria fé acredita, já que este caminho da vida é conhecido e não lhe satisfaz. Ou seja, o oposto da morte é a vida, e o oposto da vida é a morte, mas essa morte implica caminhos que cada fé traz, ou a inexistência da fé traz, mas se não está vivo, está morto. Eu acho que esse tal Kierkegaard é perfeito para falar sobre morte, porque ele é existencialista, né, e ele fala sobre angústia. E se tem uma coisa que traz angústia, é exatamente a morte, é pensar sobre a morte, sobre essa finitude da vida, né. Por que que causa angústia também pensar sobre a morte? Porque, pensar sobre a morte nos leva a pensar e encarar sobre a liberdade que a gente tem na nossa vida, nos leva a pensar sobre a nossa responsabilidade diante dessa finitude, né, e nos faz pensar sobre esse tempo que está escorrendo entre os nossos dedos o tempo inteiro. E que quando a gente é criança, ninguém fala pra gente de maneira clara e objetiva, ou explica dentro de uma linguagem que a gente possa entender, pelo menos de modo geral não, eh, por que as pessoas morrem, Uhum. pra onde elas vão, já assim, explica-se, mas de um jeito muito imaginativo e Religioso. muito distante do que de fato acontece, né. "Ah, porque sua avó virou uma estrelinha, porque sua tia, virou, sei lá, foi viver com Jesus", né, quando a gente vai para a linha religiosa, mas essa criança ela não tem acesso à informação de que, essa pessoa ela não vai mais voltar e ela não foi concretamente para esse lugar, né. Eu sei que, assim, é uma explicação que se dá à criança quando não se sabe o que dizer, mas eu tô questionando é por que que a gente não fala assim, como a gente tá falando aqui sobre morte, sobre morrer com crianças, né. Fulano morreu, fulano, olha, parou, o coração do fulano parou de bater, ele teve um acidente, aconteceu isso e aquilo. Claro que não de um jeito assustador para a criança não ficar apavorada, mas não é naturalizado esse assunto, é Uhum. sempre num lugar de: "Ah, é um assunto, assim, que aconteceu isso e pronto", sabe? Não devemos conversar sobre isso. Então É um lugar de como se fosse um objeto que fica lá no alto da estante. A criança sabe que existe, mas ela não pode tocar muito. então, eu acho que ninguém está preparado para a morte, é sempre um acontecimento de muito sofrimento, né. De muito sofrimento psíquico, mas talvez se fosse mais naturalizado desde a infância, as pessoas elas aprendessem a passar melhor pelas fases do luto. Quanto a criança, né, a questão da educação sobre a morte, eu acho que há pais e pais. Eu acho que há pais que dizem: "Ah, sua avó virou estrelinha, sua avó foi morar com Jesus". E ao mesmo tempo que há pais que não têm esse cuidado, que falam: "Fulano morreu mesmo". Eu também penso que as crianças estão muito inseridas em contextos de morte quando jogam jogos que envolvem tiros, o personagem morreu, e aí ele vive de novo, e aí ele entra em outra batalha violenta, né. Existe essa questão do reviver nos jogos, e é a partir daí que a criança elabora ou não seus lutos. Claro, mais uma vez, de uma maneira que não é educativa, mas eu acho que a criança tem sim contato com a morte, especialmente quando essa morte é trazida para o seu próprio contexto infantil. Só que essa coisa do reviver no jogo gera grande frustração, né, na vida real, porque na vida real a gente não tem essa opção. E Pois é. inclusive é um elemento muito inserido em desenhos animados, né, o animalzinho ele vai lá, ele sofre algum desastre e ele volta, né, ele vive de novo, né, Isso. são desenhos que acontece com muita frequência esse tipo de coisa. Então a Tipo criança tem sim contato com a morte, ela sim, só não tem um sim, contato saudável. sim. E é muito comum a gente pensar quando é criança que a gente é eterno, que nunca vai envelhecer, que vai viver para sempre, porque parece que o tempo ele passa de uma maneira muito devagar. Eu acho engraçado também que os adultos chegam e dizem: "Aproveitem que essa é a melhor fase", Aham. mas ninguém explica o porquê, ou então explica por que as outras fases são ruins. No máximo se resume a: "Ah, você vai pagar contas". Tá, mas e todas as outras liberdades do adulto? Por que é que a gente não fala sobre crescer com as crianças, né, acho que porque a morte faz parte do crescer. É a Exatamente. última etapa do nosso crescimento. E quantas Uhum. vezes a gente morre, inclusive em vida, em quantas fases vão morrendo para a gente surgir em novos momentos, né, da vida. A infância morre para surgir a adolescência morre para surgir a vida adulta e assim por diante. E, tipo, quando a gente não pensa sobre a morte, a gente sacrifica muito, pelo menos segundo o Yves de Allen, espero ter pronunciado o nome dele certo, né, que ele é um psicólogo também, humanista, existencialista,
que ele fala que apenas ao encarar a morte com honestidade, né, quando a gente pensa, quando a gente reflete sobre essa morte, é que a gente pode viver de maneira mais autêntica. Tipo, a gente vai pensar sobre a morte, vai refletir sobre essa morte e vai pensar, tá, já que eu vou morrer mesmo de qualquer jeito, né, é a única certeza que a gente tem na vida, como é que eu posso viver essa minha vida, esse tempo que eu tenho aqui disponível para mim, da maneira mais autêntica possível? Justo, justo. Viver de uma maneira autêntica e também viver o luto de uma maneira autêntica, né. A Uhum, gente vê que existe um apressamento do uhum, luto. Uma coisa que antes era vivida em alguns anos, hoje em dia, se a pessoa ficar numa numa melancolia por mais de 2 semanas, isso já pode ser até mal visto, né, culpa também do capitalismo, das exigências de produção. uhum. Mas e falando sobre ritos de morte, antes as pessoas morriam e em casa, né, fazendo sangrias e outras práticas, as pessoas morriam em casa. Depois as pessoas passaram a morrer em hospitais, em um ambiente controlado, longe do seu ambiente familiar. Com o velório, isso também mudou. Antes, os velórios eram feitos em casa, organizados pela família. Depois, os velórios são contratados por empresas terceirizadas, como a PAF. Inclusive, isso que você falou aí dos rituais durante a pandemia em 2019, né, isso foi uma coisa que afetou muito psicologicamente as pessoas, porque o ritual, ele ajuda a pessoa a processar, a passar por esse luto, né. E a pandemia da Covid-19 impediu as pessoas de fazerem esses rituais, porque as pessoas morriam no nos hospitais e não você não podia fazer o enterro daquela pessoa, fazer aquele ritual de enterro Uhum. daquela Exatamente. pessoa. Porque esses rituais, né, dentro do contexto do nosso psiquismo, da elaboração psicológica, é o momento da despedida, é o momento de concretizar do nosso cérebro, né, a nossa mente, os nossos sentimentos também, entender que aquela pessoa se foi, que aquela pessoa não faz mais parte da nossa realidade, que ela não está mais no cotidiano. Então, um tempo de elaboração também, né, imediato, uma elaboração ali, mas, de quando a situação acontece. Claro que existe a elaboração ao longo do tempo, como o Gabi falou, o processo do luto, mas esse momento de ritual é um momento de despedida. Então a pessoa precisa disso para poder, ela ter um entendimento claro, objetivo, lógico, né, de raciocínio lógico, de que aquela pessoa de fato morreu. E o período da pandemia foi muito cruel isso, porque as pessoas não puderam fazer esse ritual devido à doença, né, à contaminação. Isso. Tem razão. E falando sobre luto, né, podemos citar os estágios do luto, em que, claro, em cada pessoa acontece de uma maneira, mas pode-se elencar 5 estágios, em que o primeiro seria a negação: "Não acredito, isso aconteceu". O segundo seria a raiva ou a revolta, que envolve o porquê isso não é justo. Tal pessoa ruim está viva e esse fulano, um querido, sempre tão bondoso. E aí vem o terceiro estágio, que seria a barganha ou a negociação. Faço dieta para viver mais, para ver meus filhos crescerem, como se fosse uma negociação para estender um pouco mais esse período de vida. Depois vem a quarta fase, que seria uma depressão ou tristeza. Sinto-me tão triste, sinto tanta falta, queria aquela pessoa aqui. E por fim, a aceitação. Ou seja, ainda que não esteja feliz, a pessoa consegue aceitar em paz a situação. Lembrando que esses estágios eles não são assim lineares, né, é um misto, é uma montanha-russa, vai e vem. Uhum. Inclusive a gente pode experimentar essa sensação de morte, de morrer, mesmo estando em vida, mesmo que a gente não tenha morrido de fato. Profundo, hein? Uhum. É verdade, né, em vários estágios. A gente pode também experimentar esse morrer de relacionamentos, quando o relacionamento tem um fim, né, a gente se depara com a morte dessa relação, e a gente também Uhum. vai vivenciar essas fases do luto, né, inclusive eu mesma já observei em mim, né, em fins de relacionamentos, essas fases como elas são mistas e são, complexas também, às vezes a gente sente o mesmo sentimento, um grupo de sentimentos no mesmo momento. E lembrando, pensando também nessa coisa do morrer em vida, é um medo que eu tenho muito grande, né, quando eu paro para pensar na morte, eu tenho dois grandes medos. O medo eu tenho medo de morrer estando viva, seria uma questão de eu perder essa vivacidade, perder essa energia de vida, perder essa vontade de viver, Eu de acho experimentar a que vida. eu acho que a depressão é muito isso, né. Isso, é muito do contexto depressivo mesmo.
perder a esperança nas coisas que eu acredito. E o meu outro medo é ter uma morte, com muito sofrimento, sabe? Devagar e com muito sofrimento. Qual o medo de vocês em relação à morte? Nossa, eu acho que morrer queimado, morrer afogado, não sei, no meu imaginário sempre foram, assim, os piores tipos de morte, as mais angustiantes e dolorosas, sabe? Imagina. Se a morte é um processo que deve ser vivido, por que é que nós queremos uma morte rápida e indolor? A gente quer evitar o sofrimento, É. né? Em todos os momentos, né? Eu Uhum. acho que uma morte, acho que não vai haver morte que seja satisfatória ou prazerosa. Acho que para a pessoa que se vai, deve haver algum tipo de linha em que você simplesmente deixa de existir. E aí esses seus últimos dias de vida vão ditar como foram a sua morte. Em que momento começa uma morte? Eu tenho um questionamento. Hum. A gente deixa de viver o estágio do luto de negação? Oi, como assim? Isso mesmo que vocês ouviram. A gente deixa de viver o estágio do luto de negação? Como assim? Dê um exemplo. A gente está vivendo em negação, não vou dizer todas as pessoas, né? Mas a maioria das pessoas, elas vivem em negação da morte o tempo inteiro. Elas tentam negar a morte, por exemplo, através da religião, através da arte, através da cultura, Mas aí né? não seria a negação do estágio do luto, aí seria a negação da única certeza que a gente tem, que é a morte. Então, estou convidando vocês a fazer essa reflexão. Eu não acho Isso não que seria uma negação? Tipo, negar a todo custo a morte? não acho. Eu não acho que a gente negue a morte o tempo todo. Eu acho, inclusive, que a gente vive se lembrando que ela existe. Quando a gente lembra das doenças, quando os noticiários trazem a morte, quando a gente deixa de sair de casa com medo de levar um tiro na rua, isso não é negação da morte. Quando a Pelo gente contrário, a gente enaltece a morte e deixa de viver com medo da morte. Eu digo assim, por exemplo, uma pessoa que quer acreditar a todo custo que quando ela morrer, ela vai para o céu ou para o inferno, sei lá, Hum. né, mesmo que ela não tenha tantos argumentos ou algo que faça com que ela acredite naquilo, né, mas ela quer acreditar a todo custo, por quê? Porque ela quer o tempo todo negar a morte. Não necessariamente, porque, se a gente vai partir para perspectivas religiosas, né, eh, cada religião vai ter uma visão diferenciada sobre o que é que acontece depois dessa morte concreta do corpo da gente aqui, né, o corpo físico, o nosso corpo biológico. Então, por exemplo, o espiritismo, ele tem a crença aí da reencarnação, ele tem a crença de que o espírito, existe aí esse fundamento de que o espírito é que vive, então vai morrer o nosso corpo biológico, mas o nosso espírito vai continuar vivo e ele vai, meio que migrar para outro corpo em outro momento. Então não seria uma negação da morte, seria justamente a aceitação da vida além do corpo físico. Eu concordo com você, Mai. Eu também acho que essa espécie de niilismo coloca as religiões como se fossem inferiores, como se fossem sempre pessoas que não aceitam a morte, e aí por isso elas tentam se enganar. E se isso for mesmo a fé delas, por que não respeitar? Eu vou citar, por exemplo, Becker. Vou citar um trecho do livro dele que se chama A Negação da Morte, né? Onde nesse livro ele argumenta que grande parte do comportamento humano, tipo guerra, religião, arte, nasce de uma tentativa de superar a morte. Superar, não negar. Superar seria Mas encontrar resolução para que não haja morte? Tipo, isso, encontrar isso, estratégias e, essa, mecanismos para que não haja morte? essa superação é uma tentativa de negar a morte. Mas veja, se for através de guerra, ele está buscando isso através da morte? Porque guerra é morte. É, de fato, É meio contraditório. também achei. Uhum. Mas claro, a gente sabe que, justamente foi nos períodos de guerras em que a medicina mais avançou, né, porque existiam experimentos e tudo mais. É contraditório, mas a gente sabe que isso faz parte da história humana também. Mas isso por consequência, né? Isso. Mas porque a gente não pensa assim, vamos fazer uma guerra para a medicina melhorar. Não, vamos fazer uma guerra para a gente derrotar o exército inimigo. Pra Não, gente não morrer. eu penso assim, ninguém mata em nome do diabo. Sempre matam, sempre são guerras em nome de boas causas, em nome de bons moral e bons costumes. Inclusive em nome de Deus. Pois é.
Então a gente vê sempre que a morte está associada a diversas justificativas, Aham. sejam elas religiosas, sejam elas não religiosas, políticas, sociais, a pessoa teve pronto, vamos pegar o exemplo das bruxas, né, já que a gente já citou ele no episódio O Simbolismo da Fogueira. Fiquem atentos. Nesse caso aí, vamos matar um grupo social. Uhum. Vamos matar os judeus porque são um grupo social. Uhum. Quantas vezes a gente não mata grupos, dissemina, esses discursos de ódio para além das justificativas que são vistas de maneira mais superficial, Uhum. Compreendi o ponto de vocês. certo? Então, gente, pensando também, trazendo um pouquinho essa questão dos rituais, né, e de como cada, religião pensa a morte, acho que seria interessante a gente abordar aqui um pouquinho, sobre em relação à reflexão de: "E quando a gente morre, realmente tudo acaba?". Aí é Porque algo aí vem na perspectiva muito das religiões, né. exatamente, é muito subjetivo sobre o que você acredita, né. E vocês, no que vocês acreditam? Eu, Gabriela, acho que quando morremos, acaba. Eu, David, por experiências mediúnicas, eu não consigo acreditar que acaba, porque eu vi, né, tipo, então não tenho como negar. Uhum. Sim, eu acredito que não acaba não. Eu acho que existe vida espiritual, não existe vida, biológica, como a gente tem o nosso corpo aqui, mas existe vida espiritual depois da nossa morte física. E, eh, inclusive eu penso que quando a gente para pra pensar a morte, a gente também traz um pouco aí de reflexão em relação à urgência da vida, né, porque assim, apesar de eu acreditar que existe a vida espiritual continua, ela vai continuar de um outro jeito, num outro formato e que eu desconheço, assim, eu não sei, empiricamente, eu não sei palpavelmente como é que isso vai continuar. E ainda assim, mesmo acreditando que a vida espiritual continua, eu não vou ser mais eu, Maiara, diante do que eu conheço aqui nesse mundo. Então eu vou ser um espírito que provavelmente nem é Maiara, então, nem se chama Maiara, né. Então é algo desconhecido, mesmo que eu acredite que existe essa experiência no pós-morte, ainda assim é algo muito desconhecido. Então pensar na morte também me leva a pensar que, eh, existe uma urgência para viver, para gastar nossa energia no que é possível fazer aqui, agora, no que está acontecendo. Perfeito, eu compartilho também desse mesmo sentimento, tipo, eu particularmente eu acredito em reencarnação, né, mas eu penso que nem Maiara, tipo, quando eu reencarnar não será mais esse eu que está aqui falando com vocês, não será mais David, né. E mesmo depois que eu morrer e virar um espírito, que é o que eu acredito, né, eu sou parte de um todo de várias experiências que eu já vivi em outras vidas, não sou só eu. Então, por pensar nisso, eu quero aproveitar essa vida de agora, eu sou David, e as pessoas que estão ao meu redor o máximo que eu puder. Isso que vocês trazem me remete muito à frase de Sartre: "A existência precede a essência". Vocês primeiro nascem para então serem Maiara e David. Não existe Maiara e David sem Maiara e David, né. Uhum, Ele que é um filósofo existencialista. Sim, uhum. sim, até porque a gente vai se constituir nas experiências, né. A gente vai se constituir nas experiências, então a gente vai ser aquilo que foi resultado do que a gente viveu, ou que está vivendo. Exato. Somos o que somos porque fomos o que fomos, já dizia Freud. Uhum. E falando ainda um pouco sobre essa questão mais espiritual e também falando um pouquinho agora sobre sentido, eu vou citar aqui novamente outra pessoa que é o Viktor Frankl, né, um psicólogo, existencialista, criador da logoterapia, autor do livro Em Busca de Sentido, que é muito famoso e é muito bom também, um dos melhores livros que eu já li. Se vocês forem ler o livro dele, você vai ver que ele vai falar o tempo inteiro de sentido. Inclusive o nome do livro é Em Busca de Sentido, né. E tipo, quando você não tem mais sentido, você não vê sentido pra nada na sua vida, o que resta é a morte. É, que é essa dualidade, né, morte e vida. Tipo, a gente encontra na morte o sentido da vida, encontra na vida um sentido da morte.
Interessante. Eu filosofei agora, viu? Demais. Agora, uma coisa que eu acho interessante também é que, tipo, as pessoas, elas agregam um sentido na vida delas, né, normalmente, né? Mas elas têm uma dificuldade de agregar um sentido à dor. Quando elas pensam na dor e elas estão num nível muito alto de depressão, elas pensam em acabar com a vida porque é uma maneira de acabar com a dor também. Mas elas não pensam que de repente aquele sofrimento, aquela dor que elas estão sentindo, né, pode servir como algo para fazer elas crescerem. Elas não agregam sentido a essa dor, a esse sofrimento. Sim, inclusive isso acontece quando a pessoa está vivenciando um luto, né, a depender Uhum, de quem tenha morrido, né, qual a importância, o significado, o grau de proximidade dessa pessoa que morreu e quem ficou tá vivenciando esse luto, isso pode ser tão profundo a ponto de, a pessoa que morreu levou o sentido da vida dessa outra uhum. que ficou. E aí ela busca ajuda para poder reconstruir esse sentido sem essa outra pessoa, ou realmente ela vai, Então, definhando emocionalmente. eu acho que é muito importante a gente dar sentido à vida, mas eu acho que é muito importante também, na mesma medida, a gente dar sentido ao sofrimento. É verdade. É, tem até as máximas, né? Ah, pelo menos é aprendizado. Uhum, Eu acho que já virou até um pequeno clichê, né? Toda uhum, vez que acontece alguma coisa de ruim, virou aprendizado, vira aprendizado. uhum, Nós somos colecionadores de aprendizado. uhum. É isso aí. É, Até a morte. até a morte. E aquelas experiências de pessoas que morrem e voltam, minha gente? Polêmico esse assunto aí. Polêmico, eu não sei o que achar porque nunca aconteceu comigo. Nem Inclusive, eu comigo. acho que é uma ideia para a gente gravar um episódio do podcast sobre espiritualidade, né? Sobre religião. É um campo aí meio Tem razão, é um campo delicado e delicado. Porque, interessantíssimo. Sim, vê, sim, eu já sim. tive várias experiências, assim, de ver espíritos e acontecer coisas que eu não sei explicar, mas se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar a curiosidade em vocês. Hum, Comentem aí, botem os comentários para ver se Exatamente. vocês quiserem a gente faz um episódio com esse tema. verdade. Então, eu vou deixar vocês na curiosidade. Então, galera, por hoje é isso. Vamos deixar aqui as nossas indicações, como de costume, tá? A minha indicação para esse episódio vai ser um livro chamado A Morte de Ivan Illich, que eu li como indicação, inclusive, da amiga Gabi, ela que influenciou aí Muito bom. essa leitura. Conta a história, começa com a morte, obviamente, né? É a história de um cara lá que morreu, e aí a narração vai ser em torno da vida desse cara. Não vou dar spoiler, que é para vocês ficarem curiosos e irem ler, mas fala muito sobre o sentido da vida, né? Como a gente estava falando aqui, o sentido da vida, o que a gente faz ao longo da nossa vida e como isso repercute nas nossas satisfações, insatisfações, no que foi bom, no que foi ruim e como seria, por exemplo, um resumo da nossa vida num momento um pouco antes da gente morrer. É por aí. Não Interessante. vou Eu vou deixar assim meio dogmático. É mesmo um livro muito bom. Eu trago a indicação do livro A Metamorfose de Kafka, que fala sobre a nossa função na vida e o definhamento de um homem que não serve mais. Uhum. Eu vou trazer aqui uma indicação, um livro que eu já falei várias vezes aqui nesse episódio, que é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, mas vou deixar também para vocês uma indicação de um filme que é muito sobre morte o tempo inteiro, que é Até o Último Homem. Ai, esse filme é maravilhoso, muito bom. Exatamente. E esse filme traz uma reflexão muito grande sobre essa coisa da morte, né? Sobre o sentido, sobre o que é viver também. Ai, gente, eu lembrei agora de um filme, é uma animação. O nome do filme é Soul. Já assistiu? Ah, perfeito. Sim, sim, da Pixar. Isso é, que também é sobre morte e sentido da vida. E aquele mexicano, A Viva, A Vida é Viva, a vida Bela, é bela. É, exatamente, que é sobre que é ritual, é sobre sobre o rituais, ritual é. de morte, né, do México. Muito, muito bacana. Aí, indicações vocês têm, viu? Pois é. E é isso, gente. Vamos fazer aqui nossa biscoitada agora. Meu Instagram para vocês seguirem é o @pcdavidbispo. Vocês podem me encontrar no @psi Maiara Santana. E @gabipenova.psi.
Deixa eu só deixar um outro aviso. Eu também estou com um site que se chama, ó, vocês podem acessar lá na internet www.psimaerasantana.com e lá vocês vão ter um link que você vai clicar e vai ter acesso direto ao nosso podcast. Perfeito. Então, Então, até a próxima, galera. Foi.